Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conta Certa da MPK Contabilidade. Aqui é o seu podcast que nós falamos de negócios, falamos de empreendedorismo, falamos de crescimento pessoal e profissional. E aqui vocês acompanham a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos tratar de governança corporativa. Opa. Todos os seus conceitos, todas as suas aplicações e para isso temos o prazer de receber nosso amigo aqui, Adjênio. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Conta Certa. Eu que agradeço, uma alegria imensa estar aqui com duas pessoas que eu tenho um carinho, um apreço tão grande. Grande profissional aí, viu? Exatamente, já tivemos alguns contatos anteriores e assim, a admiração só cresce, né? E para falar desse assunto hoje, a gente não podia, né, trazer a pessoa mais indicada para falar sobre governança. Meu amigo, que de acha governança corporativa? A pergunta que não quer calar, né? Tanta gente, e ouvindo ultimamente se falar tanto sobre governança. Exatamente. Tem uma filósofa que eu sou apaixonado, que é a professora Lúcia Helena Galvão, e ela gosta de começar sempre pela etimologia da palavra. Então, quando a gente fala em governança, governança vem do grego, vem de direcionamento. Então, quando falamos em governança corporativa, estamos falando no direcionamento para uma empresa, para uma corporação. O mesmo vale para governança de TI, governança familiar. Então, governança vem daí. Mas quando falamos de governança corporativa, o conceito do IBGC é um sistema. E quando falamos em um sistema, falamos em um conjunto de partes interrelacionadas. Não estou falando de software. Então, se eu falo que é um sistema, é um conjunto de partes. Que partes? Estruturas, processos, princípios que visam maximizar valor, gerar o máximo de valor sustentável para todas as partes envolvidas. Aí eu estou falando de acionistas, eu estou falando da sociedade, dos colaboradores, de todo. Perfeito. Então, assim, você poderia resumir a governança como ganho de valor? Essa é a finalidade dela? Sem sombra de dúvida, maximizar valor. Maximizar valor. E quando eu falo em maximizar valor, eu não estou falando apenas em aumentar o valuation do negócio. Tá. Porque toda empresa tem um apetite a risco. Perfeito. O negócio já é um risco em si. Empreender, nós bem sabemos, Só, já traz consigo uma série de riscos. Maximizar valor é gerar o máximo de valor, é o máximo de resultado, dado um apetite a risco que é muito particular de cada organização. E aí vem muito, aí sim, muito dos acionistas. Ou seja, pelo que você está trazendo, é uma metodologia multidisciplinar. Você falou em processos, estruturas e princípios. Ou seja, também carrega os valores, também carrega a cultura da empresa, né? Perfeito. Princípios é base para tudo. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa recentemente lançou a 6ª edição do Código de Melhores Práticas. E esse código está muito mais principiológico. Inclusive, li depois que peguei uma palestra sua, viu? Recebi e li o set. Tá já li. Olha, eu fico muito feliz com isso. E eu sei que vocês já estão aí trilhando muito, já estão num caminho muito bem avançado aí na jornada. E já falando sobre isso, governança é importante entender que é uma jornada. Governança não é o fim. Perfeito. Governança é a jornada. E governança não é para ser um trilho, é uma trilha. É uma trilha que depende muito de até onde cada negócio quer ir. Então, eu não posso comparar, por exemplo, a exigência de governança com um conjunto de práticas que às vezes são obrigatórios para a empresa, por exemplo, de capital aberto, com empresa menor, com empresa pequena. Então, as práticas serão diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então, essa última edição ela está muito mais principiológica, para todos entenderem que eu estou falando em governança de uma empresa de menor porte, pequena, até uma empresa de grande porte. Perfeito. E as práticas específicas, aí eu tenho publicações específicas. Então, se eu sou uma empresa listada em bolsa de capital aberto, eu vou ter melhores práticas para a empresa de capital aberto. Eu sou uma startup, eu tenho governança para startup. Agora, gente, você falou já 2 vezes aí, BGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Fala um pouquinho o que é esse órgão, essa entidade, o que é IBGC e qual a participação hoje de Adjênio nele? Maravilha. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, este ano está completando 30 anos. É uma organização da sociedade civil, então estou falando de um instituto, uma empresa sem fins lucrativos,
e que hoje é o grande think tank da governança corporativa, sendo reconhecido não apenas aqui no Brasil, mas internacionalmente. Ele é um modelo internacional ou ele foi criado no Brasil? Ele foi criado no Brasil em uma época em que a governança no mundo começou a tomar uma proporção muito maior, principalmente graças a escândalos corporativos de grandes empresas. Então, os acionistas começaram a entender que eles precisavam aprimorar os mecanismos de controle e governança dessas empresas. Estou falando mais ou menos da década de 90. O BGC ele foi fundado em 95. Ou seja, recentíssimo, né? É muito recente. Então, é por isso, quando falamos de uma primeira empresa, só para todos entenderem assim muito bem, primeiro grande case de empresa que se aproxima um pouco mais dos moldes que temos hoje de uma empresa de capital aberto é a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eu estou falando em 1602. Então, de lá até então, como é que os comerciantes faziam? Juntavam vários, eles dividiam os custos da embarcação para trazer especiaria lá do Oriente, e quando voltava, vendia-se, apurava o lucro e finalizava-se ali a empresa. Né? Você que está nos assistindo, esse exemplo que a gente está dando é muito legal, né? Porque a Companhia das Índias Orientais Holandesa foi a primeira corporação a criar o sistema de SA, Sociedade Anônima, né? Isso não existia na época. Existia cada um com suas próprias empresas. Eles falaram, vamos dividir o risco. Um navio é caro, né? Então vamos lá, vamos juntar nós três aqui. O risco e o custo. O risco e o custo. E a recompensa, e a recompensa. Então, eles visando a recompensa e uma diluição do risco, criaram esse sistema de ações lá, né? Perfeito. É uma história bem legal. E que aí o próprio Estado começou a entrar no processo também. Então, começou a surgir, a partir daí, o que a gente chama da teoria da agência. E quando a gente fala em governança, a gente fala muito sobre a teoria da agência, entender muito bem isso. A partir do momento que eu tenho o dono, nós chamamos aqui de principal, ele delega a alguém, que é um agente, a tomar as decisões e cuidar daquele negócio que é dele. É muito importante a gente entender, porque as expectativas são diferentes. Então, se eu tenho um mercado, quando eu falo em mercado de capitais, mais desenvolvido, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Perfeito. A gente sabe que uma boa parcela da população investe em ações lá. Perfeito. Por quê? Porque, eu vou olhar para o passado, né? Até recentemente, pós-pandemia, as coisas mudaram um pouco. A taxa de juros lá sempre foi quase zero, às vezes negativo. Isso. Então, você, enquanto investidor, para ganhar dinheiro, você tem que ir para o mercado de renda variável. A renda fixa não tem lá. Então, você tinha muitos investidores. Então, quando você tem um mercado onde você tem empresas onde a quantidade de acionistas, o capital é diluído, muito diluído, temos as corporations, lá, qual é a grande preocupação quando a gente fala em teoria da agência? A preocupação lá está entre os acionistas em equacionar a expectativa do acionista e do executivo, dos diretores, dos administradores. Quando a gente tem um mercado de capital não tão desenvolvido, vamos trazer para a nossa realidade. Perfeito. Nós temos a maioria das nossas empresas, o capital é concentrado na mão de poucas pessoas, né? Famílias ou de poucos empresários. Perfeito. Onde é que aí está o grande conflito da agência? Está entre acionistas majoritários e minoritários. Então, são diferentes para cada um. Aí a governança, então, ela entra nesse meio de campo. A governança vai implementar um conjunto de freios, contrapesos, para que essa relação se dê da melhor maneira possível. Ou seja, um mediador ali entre as partes interessadas, né? Totalmente. Excelente. E aí falamos em princípios. A última edição do código trouxe 5 princípios que aí eu posso garantir para todos que nos ouvem, vale para toda empresa, mesmo aquela pequenininha. O primeiro é até um mais recente, que graças aos últimos escândalos que tivemos de corrupção, a exemplo, as americanas, etc., é a integridade. E integridade, nada mais, nada menos, vem de você justamente ter coerência entre discurso e prática. Claro. E a busca cada vez mais de ética nas organizações. Então, princípio integridade. Isso vale para aquela empresa que está começando agora, vale para a empresa que está lá de capital aberto. Outro princípio importante, transparência. Vocês concordam que quando a gente se comunica de modo muito transparente, eu brinco, toda empresa
tem a Rádio Peão. Toda empresa tem a Rádio Peão. Aqui, nós só vamos falar. Se você está ouvindo assim, não, eu acho que aqui na minha, não, todo canto tem. Eu até faço um upgrade. Hoje é WhatsApp Peão, né? A Rádio Peão ainda está um pouco mais assim, né? Hoje é o grupo, né? Mas como é que você mitiga ao máximo a atuação da Rádio Peão? Sendo transparente, se comunicando. Então, muito mais do que uma obrigação, é um desejo de compartilhar e comunicar a informação. Outra muito importante é a sustentabilidade. A gente precisa cada vez mais entender que as nossas ações no mundo corporativo também, né? Todas as externalidades que a gente gera, isso pode reverberar também para a empresa. E os consumidores cada vez mais cobram hoje. Verdade. Atitudes sustentáveis das empresas. Temos a responsabilização, esse era accountability, mas accountability é uma palavra que no português nós não temos algo tão parecido, que parece que é contabilização. Mas na prática não tem uma não tradução. Tem no Brasil. É uma responsabilidade. É responsabilidade. Agora mudou o nome para responsabilização. Cada agente tem que entender o seu papel. Perfeito. Tem que prestar contas do seu papel, né? Isso vale para todas as empresas. É verdade. Você trouxe um conceito interessante que hoje o consumidor, além do seu produto, ele quer se sentir conectado. Sim. Né? Ele não compra mais apenas no desejo do produto. Ele compra mais pela representação da marca. Perfeito. Né? Então, essa conexão e essa exigência também por parte do consumidor, ela exige, né? Ela, na verdade, faz com que a empresa tenha, né, essa preocupação também de externar não só produto, não só qualidade, mas também valores. Perfeito, perfeito. Interessantíssimo. Genison, então, pelos princípios que você falou, você trouxe também falando sobre boas práticas, né, para empresas grandes, empresas pequenas, startups listadas em bolsa de valores. Então, quer dizer que governança são para todos os tipos de empresa. Sem sombra de dúvida. Geralmente, quando a gente vê isso, a gente associa, né, sempre é grande. A empresas, né, de capital aberto, ações, bolsa de valor. Quando a gente vê, parece muito distante da realidade comum, né, da realidade da maioria dos empresários. Perfeito. Como é essa aplicação, né, como é Maravilha. Nas empresas menores? Eu quero também aproveitar para parabenizar vocês. Vocês começaram discutindo, eu tenho acompanhado aqui o Conta Certa. Sim. Vocês começaram com sucessão. Perfeito. E aí não tem como não falar em sucessão sem pensar em governança. Então, vocês foram muito felizes com o tema. Quando falamos em empresas familiares no Brasil, estamos falando em 90%. 90% das nossas empresas são empresas familiares. Elas são responsáveis por 66% do nosso PIB e geram 2/3 dos empregos do país. Então, veja a força da empresa familiar. Ou seja, é a regra. É a regra. Né? É a regra. Eu não sabia. Quem me ensinou foi a Jenson há muitos anos atrás. E quando eu descobri isso, eu falei, mas peraí, são as empresas familiares que levam o país nas costas, basicamente. Sem sombra de dúvida. Isso. Quando a gente vê, como exceção, né? Eu achava que era exceção, a família ali, não. A Jenson falou, Kaique, toda empresa começa com a família. É claro. E se você analisar mesmo grandes grupos empresariais hoje, o controle está na mão da família. O Magazine Luiza é um exemplo. Vamos pegar a Magalu, está lá listado em bolsa. Mas se eu estou listado em bolsa, mas mesmo num novo mercado, que é o mercado mais exigente, eu tenho que ter 25% de free float lá. Ou seja, eu posso deter até 75% do capital. Então, se o controle... O que é uma empresa familiar? É uma empresa cujo controle está na mão de uma ou mais famílias. Então, se eu tenho mais de 50% das cotas da empresa na minha família, ela ainda é uma empresa familiar. Perfeito. E tem um conceito de família empresária. Família empresária é aquela que não apenas empreende agora, mas quer continuar a empreender e a crescer, a exemplo da MPK. Não é isso? Exato. Então, hoje eu tenho a alegria de poder assessorar e já conhecer grupos que estão na 3ª, na 4ª geração. E tem um dado que eu não sei se vocês sabem, da 1ª para a 2ª geração, apenas 30% das empresas sobrevivem. 30%. Da 2ª para a 3ª, estamos falando em 10%. Quando você fala sobrevive, ela sobrevive à sucessão ou à empresa, o negócio mesmo? O negócio sobrevive
Na família. Na família. Entendi. Na Ou família. seja, na terceira geração, somente Isso, 10% ainda estão no isso. controle daquela Ou família. seja, ou ela quebra ou ela é vendida. Isso. Na verdade, é interessante a gente entender por que é que empresa familiar, a relação é um pouco mais complexa. Tem o professor John Davis, eu tive o prazer de conhecê-lo no evento do IBGC em Recife. Ele é referência no mundo quando falamos em empresas familiares. E ele foi um dos pioneiros no mundo para tratar do tema. John Davis. John Davis. Foi ele quem criou aquele modelo dos 3 círculos. E tem uma frase, 2 frases dele que são tão simples de serem ditas, mas tão difíceis de serem colocadas em práticas. Uma delas é: trate sua família como uma família e o seu negócio como um negócio. É fácil dizer. Na prática é difícil fazer, né? E a outra é: empresa familiar é que nem uma reação nuclear. Essa eu já citei. Já citei seu nome. Até, Falei, ó, meu amigo Adgênison. É porque é isso mesmo. Se você conseguir canalizar... Mas explique. Empresa Você tem- familiar é como Uma uma... empresa familiar é que nem uma reação nuclear. Se você conseguir canalizar, você tem uma geração de energia formidável. Em compensação, se você não equacionar muito bem, você tem uma bomba nas mãos. Porque muito mais do que um negócio, uma empresa familiar é sentimento e ressentimento também. Verdade. E isso vai para as decisões do negócio. Esse é um grande problema. Então, quando você pega uma empresa familiar, então vamos pegar o fundador normalmente. Então, normalmente o fundador é aquele que deu a vida, assim, o tempo de vida. Nós estamos numa curta jornada aqui, né, assim, meus amigos? Verdade. Então, ele dedicou o tempo de vida dele para criar aquele império e, no fundo, pensando em quem? Pensando nos filhos. Os que vêm depois. Agora, vamos olhar pelo outro lado da moeda. Como é que os filhos enxergam isso? Bom, para muitos, a empresa foi quem roubou o pai ou a mãe dele. Isso. Ele não teve tempo de contato Não, com os pais porque não. os pais estavam dedicando à Eles empresa. estavam... E, meus amigos, até hoje eu não conheço um grande negócio que tenha sido construído sem muito suor, sem muita energia. Posso citar o nosso caso. Eu tive muito pouco contato com meu pai porque ele passava o dia trabalhando na empresa. A mesma coisa minha mãe, trabalhava 3 turnos. Sem dúvida. Isso é Claro mais que comum. quando você fala com eles, estavam fazendo isso pelos nossos filhos. Isso. Né? Mas que isso. quer queira ou quer não, tem essa distância, né? O De tempo, reflexo, esse né? reflexo, né? Só que aí vem o outro lado, né? Sabe aquela história do... Tá, e quem combinou com os russos, né? E quem foi que disse que era isso que os filhos queriam? E aí já começa um descompasso aqui. Porque no fundo, quem fundou pensou nos filhos, mas quem disse que era isso que os filhos queriam? Né? Então esse é um primeiro ponto. Então, quando você olha a empresa familiar, você tem assim, fundador, que pode escolher o sócio, vocês concordam comigo? Uhum, com Perfeito. certeza. Eu vou abrir meu negócio, eu escolho Que eu o sócio. quiser. Não é assim? Só que quando eu vou para a segunda geração, eu tenho uma sociedade entre irmãos. E será que eu queria ser sócio do meu irmão ou da minha irmã? É uma sociedade forçada. Ela já é uma sociedade que ela já inicia dentro de um outro formato. Perfeito. Terceira geração, eu tenho um consórcio de primos. Então, na verdade, a empresa familiar ela cresce como uma PG. Né? E imagina, se eu não equacionar muito bem isso, como é que essa empresa vai conseguir amanhã sustentar tanta gente? Então, peraí, vamos separar as coisas, vamos tratar a empresa como uma empresa, não é assim? A família como uma família. Então, são questões que são muito importantes. Isso você está trazendo a questão societária, né? Ainda Isso. tem a quantidade de familiares que trabalham na empresa. Ave Maria. Não é verdade? Olha, a gente começa assim, ó, Né? identificando, sabe? Tem aquele membro, olha, tem um membro da família que não é sócio, não trabalha na empresa, mas leva o sobrenome, né? Sim. E ele tá ali, mas eu sou, né? Meu sobrenome é esse. Sim. Então, a gente sai de 3 grupos de interesse, quando a gente olha a empresa familiar, para 7. E cada um com expectativas bem Você diferentes. deu esse mesmo exemplo, Aham. que eu vou entrar nesse assunto depois, mas Aham. de uma cliente que eu recebi essa semana me trazendo exatamente isso que você está falando agora. Mas é. Que vai chegar nesse assunto depois. Mas é. Então, empresa familiar é isso. É muito importante cuidar da família. E governança, eu tenho governança corporativa que está bem aqui no elo entre a propriedade e a gestão. E a gestão. E a governança familiar, que está entre a família
e a propriedade. Tá. O Adjenson, agora me diga uma coisa. Como é que você caiu de paraquedas nesse mundo? Porque assim, ninguém se forma em governança corporativa. Né? Você ou é de uma área, você se especializa. Né? Perfeito. Né? Inclusive, pelo que eu sei, tem pouquíssimos profissionais hoje filiados ao IBGC, tem que passar por diversas etapas. Né? Perfeito. Eu acabei cometendo uma gafe aqui que eu não pedi para ele se apresentar. Perdão, pulei aqui, isso, né? A culpa foi minha. Mas, por favor. Como é que você chegou nisso? Porque sua formação, se eu não me engano, é administração, né? Bom, temos mais uma hora? Outro episódio agora só de apresentação, é verdade. Não. Na verdade, eu vim da área de tecnologia. Na verdade, assim, eu estudei tecnologia. Durante um bom tempo, minha trajetória profissional, meu primeiro emprego foi como programador. Eu não tinha nem 18 anos ainda. Mas eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida, meu avô, o pai da minha mãe, que era um mestre de obras. Mas eu era uma pessoa que tinha assim um senso de justiça, uma visão de mundo, e me trouxe valores muito sólidos. Era uma pessoa que eu tinha um grande prazer em parar e conversar. E então, quando eu de férias eu nasci em Propriaço, sergipano. Quando eu ia passar as férias lá e que via o que ele construía, eu achava aquilo tão lindo e disse, não, vou fazer engenharia. Então, eu estudava engenharia civil na Universidade Federal, estudei até 7º período de engenharia, mas eu já trabalhava com tecnologia, já tinha uma história em tecnologia, certificações internacionais na área, e aí chegou um momento que eu estava trabalhando com tecnologia e parava para estudar concreto, terraplenagem, tinha alguma coisa que não estava batendo. Então, eu me formei em tecnologia, e aí eu me especializei depois em gestão. E aí eu digo que o vírus da gestão, do empreendedorismo... Já chamou a atenção desde quando você estava na formação. Exatamente. E dali eu migrei para a gestão, mas foi quando, em 2015, mais ou menos, eu entendi, já atuando em alguns grandes grupos empresariais como consultor, que se eu fizesse o trabalho de arrumação da gestão, mas não me preocupasse com as questões societárias e com equacionar muito bem essas relações entre sócios e gestores, todo aquele trabalho de gestão poderia ser prejudicado. Ou seja, um castelo de areia, né? Isso. E como eu também resolvi empreender em várias áreas, o assunto para mim foi muito importante. Por quê? E aí eu queria deixar muito esse recado para todo empresário. Enxergue hoje a governança como o que aquela empresa grande precisa fazer e o que ela fez para chegar até lá. Se eu vou levar 2, 3, 5, 10 anos, mas é importante entender o porquê. Ou seja, faz sentido e começar a trilhar esse caminho. Eu entendeu? não preciso inventar a roda. Não, já foi inventada. Exatamente. Sim. E aí, então, em 2014, eu fiz um curso no IBGC de formação de conselheiro de administração, me certifiquei conselheiro e hoje, não apenas enquanto empresário, com a ADX, nós estruturamos hoje governança corporativa nas empresas, mas também atuo como conselheiro em algumas empresas. Eu sou conselheiro e presido conselhos em algumas empresas daqui da região. O que é que foi muito importante de conhecimento para me tornar um conselheiro? Bom, se eu for falar em hard skill, aí eu estou falando em conhecimento de gestão, de contabilidade, financeiro, de jurídico, então, societário, tributário. Perfeito. É importante, lembra que eu disse que está entre a propriedade e a gestão? Entender um pouco de mercado de capitais. Então, são alguns assuntos importantes que são temas de uma reunião de conselho. Né? Perfeito. E o soft skill é escuta ativa, capacidade de mediação. Então, imagina, se eu estou falando numa empresa familiar, eu disse que mais do que o negócio é sentimento e ressentimento. Uhum. E essas questões emoção, emocionais, né? Elas são colocadas ali. Então, a capacidade de apaziguar, mediar, são pontos importantes. Ô, Felipe, eu estou lembrando aqui, você que assistiu o nosso último episódio, nós falamos sobre planejamento estratégico. Exato. Né? E eu ia trazer aqui um pouquinho, a gente está falando de governança corporativa.
eu tenho certeza que você já participou da criação de muitos planejamentos estratégicos. Na verdade, eu diria que faz parte, né, da governança tratar o planejamento estratégico, né? Sem dúvida. Uma reunião de conselho é uma reunião para tratar de assuntos estratégicos. Assuntos operacionais precisam ser resolvidos na própria diretoria, lá na operação. O que deve vir como tema para uma reunião de conselho é um tema totalmente estratégico. E quando você tem um planejamento estratégico, o acompanhamento dos resultados, entender se aquilo que foi pensado, idealizado, está efetivamente acontecendo, traçar as soluções de contorno, analisar se o orçamento pensado está adequado. Realizado. Todos esses temas são temas de uma reunião de conselho. Massa. Meu amigo, falamos um pouco da parte conceitual, né, do que é a governança. Vamos entrar no mundo prático? Sim. Digamos que eu sou uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. Né? Você falou que, poxa, a governança ela se molda, né? De acordo com o que está precisando, mas que ela é aplicável a todas. Qual é o primeiro passo? Quais são as primeiras tratativas? Qual é a preparação para se iniciar a discussão de governança corporativa numa empresa? Excelente. Primeiro é conhecimento. Eu sempre gosto, todo projeto que nós atuamos, a gente sempre gosta de vamos falar a mesma língua. Não adianta eu trazer termos e começar a conversar com vocês e trazer palavras que vocês não entendem. Já imaginou se eu estivesse falando aqui japonês? Não funciona. O primeiro passo é ter clareza. Então eu gosto sempre de começar capacitando e deixando todo mundo muito claro e entendendo o que é que nós vamos tratar. A partir daí, se eu estivesse falando sobre governança corporativa, vamos olhar, eu vou olhar o porte da empresa. Eu vou olhar até onde esse empresário quer. Num primeiro momento, é aquilo, a gente não pode dar um salto maior que as nossas pernas, né? Assim, para esse primeiro momento, nós vamos chegar até aqui. Uma coisa que eu gosto também de desmistificar é, eu só tenho governança se tiver conselho. Não é obrigatório. Não é obrigatório. O conselho é um instrumento da governança, uma ferramenta, né? É isso aí, é uma estrutura Perfeito. que você pode colocar no momento apropriado também, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atuei como mentor num programa de startups do IBGC, para startups do Porto Digital, BNDES Garagem, Cubo, São Paulo. Imagina, o founder de uma startup, eu brinco, eu digo, ele tem muitos pratos para equilibrar. Então a governança é mais um. Ele está ali pensando em sobreviver. Ele está olhando o CAC, ele está olhando a LTV, ele está olhando quanto ele cresce. Mas se ele não começar a pensar agora em questões societárias, a gente sabe que uma boa parte das startups, das empresas, elas vão terminar fechando ou deixando de existir por problemas entre sócios. Então, olha só, antes de formalizarmos a empresa, eu já estou falando sobre governança, vamos fazer um memorando de entendimentos aqui? Então, vem cá. Quanto tempo você vai poder dedicar para a empresa? Quanto tempo eu vou dedicar para a empresa? Qual vai ser seu papel na empresa? Qual é o meu papel? E se amanhã você precisar sair? Veja, são questões que eu posso discutir hoje, independentemente, eu estou falando sobre governança. Vocês estão entendendo? E que fica muito difícil você discutir isso depois que já aconteceu o problema. Meus amigos, quando eu chego às vezes numa empresa, vou dar um exemplo da empresa familiar, né? Estamos falando muito sobre sucessão e tal. Quando eu chego numa empresa familiar, às vezes, e pergunto, vem cá, como é que é a relação aqui hoje? Não, aqui a gente se dá muito maravilhosa. Bem. A gente sabe que, naturalmente, as pessoas não querem expor suas fragilidades ali, suas fraquezas no primeiro momento. É natural isso. Aí a minha resposta é, que maravilha. Então, o momento apropriado é esse, né? Porque no momento onde não há litígio, onde não há conflito, as soluções surgem com muito mais facilidade. Porque existe diálogo, né? Porque ainda há o espaço do diálogo. Exatamente. O problema maior é depois, é quando a gente já está no momento E aí quando quebra o diálogo... pronto. Aí as soluções são muito mais difíceis. Felipe fala muito isso, da diferença de diálogo para discordância. A discordância ela é positiva. Sim. O diálogo, ele tem que existir. Agora, o que não pode ter é divergência, né? A discordância para a divergência, né? Né? Então, quando você tem uma briga que não existe diálogo, ninguém ganha com isso.
Sem dúvida. Numa família. Perfeito. Nenhuma discussão, seja em qualquer nível, operacional, tático, estratégico, a discordância, ela é extremamente positiva. Sem dúvida. Quando você senta aqui 3 pessoas para discutir o assunto e todo mundo vê pelo mesmo viés, Sem dúvida. não tem evolução. Vai todo mundo achar a mesma coisa. Sem Quando a dúvida. gente vê parâmetros diferentes, é extremamente positivo. O que diferencia o bom do ruim é a forma como a gente conduz isso. E eu já dei esse exemplo num outro episódio nosso, vou dar aqui novamente, só para a gente ilustrar. Nós já tivemos conversas, por exemplo, de implementação do WhatsApp. Eu fui contra. Perfeito. Graças a Deus, fui voto vencido. Porque estava errado. Entendeu? Mas na época eu falei, não, a gente tem que concentrar tudo em um sistema só. O WhatsApp é uma realidade. Acabou. Ele teve que ser convencido, porque assim, o WhatsApp é uma maré que veio porque não dá para lutar contra. E eu não precisei, na verdade, nem de convencimento. Foi de votação. Não precisa me convencer. Eu acho isso, você acha isso. Você, votamos em 3, fui voto vencido. Eu fiz, bom, é o nosso voto, aí passa a ser o nosso voto, a nossa decisão. Excelente. Acabou? Eu gosto Vamos muito... implementar. Eu achando bom, não, vamos nessa. Entendeu? É muito salutar haver divergência, desde que haja depois uma convergência. Então, ter pessoas que pensam diferente, enxergam sob ótica, isso é fantástico. É ótimo. Você já imaginou se nós aqui só enxergássemos o que está aqui nesse campo de visão? É fundamental ter alguém que olha assim e diga, peraí, mas tem aquele aspecto que a gente não olhou. Eu posso dizer hoje, quando eu estou em um conselho que sempre está havendo unanimidade muito grande em tudo, eu paro e digo, vem cá, tem alguma coisa. Será que é isso mesmo? Tem alguma coisa aqui que não está. É aí onde se fala muito sobre, às vezes, diversidade, sem entrar nos aspectos específicos. Mas para mim a beleza está aí. Ouvir alguém diferente, que pensa diferente, que enxerga um mundo diferente, para que a partir daí consigamos, a partir desse momento a gente consiga efetivamente traçar o que é melhor para a organização. Eu pego às vezes empresários. Se todo mundo for muito arrojado, a chance dessa empresa quebrar é grande. É grande. Se todo mundo for conservador demais, a empresa não cresce. Então tem que ter aquela locomotiva, tem que ter quem puxa, tem que ter o outro. Opa! A gente fala muito na Disney. Todo mundo conhece o Walt Disney. Sim. O grande artista, né? Um gênio, né? Sonhador. Um gênio. Poucos falam de Roy Disney, que era o irmão e era o pé no chão. Era o cara que às vezes dava uma segurada nele. Olhe, todo mundo conhece quem é a Disney. Então isso é muito importante para toda empresa. E isso é muito bom mesmo. Aqui a gente tem muito esse perfil, né? Eu termino puxando, mas vamos, se errar a gente corrige. E Felipe vai segurando. Não, Kaique, vamos analisar, vamos fazer a conta. Então. E a gente vai se equilibrando mesmo. Inclusive, isso é uma didática, né? A didática da discordância praticada, né? Eu vejo em algumas boas práticas de governança que quando existe uma decisão estratégica onde tem unanimidade, como você colocou, existe uma pessoa que é obrigada a discordar. Sim. Por mais que a gente concorde, vamos lá, estamos em 10, né? 9 pensam da mesma forma. O 10º, ele é obrigado a discordar e defender a discordância dele. Para buscar para exigir, né, praticar, ver por uma outra diretriz. Por mais que ele concorde intimamente, mas os 10 concordar não pode. Né? Então é uma prática que eu já vi também como um exercício dessa discordância. E uma outra grande questão, quando eu tenho sócios que estão na gestão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é bom diferenciar, né, gente? Sócio não quer dizer que você precisa estar na empresa, né? Não, totalmente. E é por isso que eu também gosto. Qual é a grande dificuldade do fundador? Vamos imaginar o fundador. Ele tem um chapéu de sócio, ele é dono. Ele tem um chapéu de presidente, ele é administrador. Ele tem um chapéu de pai. Saber separar isso, meus amigos, não é fácil. Encontrar o equilíbrio para isso não é fácil. Então, esse é um dos grandes dilemas. O que é que eu vejo na prática? Ou esse fundador afrouxa demais, ou aperta demais. Ou ele aperta demais. Encontrar o ponto de equilíbrio
Não é tão fácil. E você explicando é que a gente entende por quê. Ah, É uma pessoa para Exatamente. 3 papéis. Então aí eu trago a governança. A governança ela trata fóruns específicos para você trabalhar cada um desses temas. Então, é uma reunião de sócios. O que é que a gente vai discutir na reunião de sócios? Fusão, aquisição, Não discute distribuição família. de lucro? Não, nem gestão. Nem gestão. Nem gestão. É uma reunião de gestão. Agora eu vou discutir meus KPIs, eu vou analisar meus OKRs, eu vou analisar... Os índices, né? É isso aqui. É uma reunião de família, eu vou cuidar da família. São temas diferentes. Os instrumentos são diferentes. Como é que eu deveria fazer para começar a pensar num processo sucessório? Bom, primeiro, eu vou aceitar que membros da família ocupem uma posição na gestão? Olha, eu conheço famílias que deixam muito claro isso. Nós não queremos. Não queremos. Pode ser Ponto. sócio, mas não na gestão. Não na gestão. E eu já vejo grupos, vou pegar um exemplo próximo. Usina Cururipe. Completou em fevereiro agora 100 anos. Grande. Os 3 sócios estão no conselho, mas não tem ninguém da família na gestão. E eles estão preparando a 3ª, 4ª geração já para serem acionistas. Isso é uma coisa. Ou seja, cada vez mais distante, Cada vez mais distante. da operação, do interno, né? Isso não é ruim. Não tem certo ou errado. Não tem certo nem errado. Mas tem aquilo que vai funcionar. Olha só, eu já tive outra que são 2 irmãos e que eles já definiram entre eles. Eu não quero, se amanhã chegar a sua hora, eu não quero discutir as questões do negócio, a administração da empresa, com minha cunhada, nem com meu sobrinho. Com os herdeiros, né? Com os herdeiros. A gente está certo, está errado. É o que funciona para eles. Perfeito. Eu acho assim, a gente não pode excluir um grande talento por uma consanguinidade. Uhum. Eu tenho uma pessoa que é fantástica, mas é porque parente não vai. Não. Mas o outro lado só pode ocupar um cargo na gestão se conquistar, não herdar. Então Perfeito. tem que conquistar. Então, quando você trata as coisas dessa maneira, a tendência de dar certo é muito grande, meus amigos. Ou seja, quando você passa por um processo de profissionalização. Exatamente. Né? Discussão das questões doloridas, né? E a gente vê que é multidisciplinar. Né? Então, assim, pode ser aplicado em diversas áreas. Gestão, operacional, de conselho, né? de estratégico para o futuro, seja na questão de acionistas. Então, assim, realmente é muito adaptável à realidade e à vontade de cada grupo ali, de cada família, como a gente está aqui falando. Meu amigo, e nesse viés, nesse parâmetro, quais seriam os principais desafios? Né? A gente está falando aqui de implementação, né? Indo agora para a parte prática, né? Quais seriam os principais desafios no início dessa implementação? Os principais desafios técnicos, né? O que é que eu tenho que organizar para poder receber esse tipo de atividade, esse tipo de implementação, né? E também na parte de relações, seja emocional ou seja familiar, né? Seja ali na rotina das tratativas. Quais são os principais desafios em relação a isso? Eu vou meio que direcionar um pouco aqui a resposta para a empresa familiar. Tá, perfeito. Conectando com toda já a que sucessão aqui, né? E tudo que vamos... vocês estão aí de modo tão brilhante trazendo, tá bom? Vamos lá. Primeira questão, conscientizar o fundador. E aí, meus amigos, tem um aspecto muito importante. Eu nem gosto muito de falar em sucessão. Eu gosto de falar em continuidade. Vamos discutir a continuidade do negócio, porque quando falamos em sucessão, a associação natural que existe eu vou morrer. Ou de saída, né, do negócio. Esse é o segundo. O primeiro a gente vive hoje imaginando que vai ter amanhã. E nós não sabemos quando vai chegar o apagar da velha chama. Essa é uma certeza, né? Que todos nós sabemos já, desde já. Então, quando você diz, vamos discutir sucessão, a primeira dor caramba, eu vou morrer e alguém vai me substituir. Agora eu vou para o segundo ponto, que é a perda de poder.
mas eu, a vida toda, tomei as decisões aqui. Eu vou ter alguém tomando as decisões por mim. Essa é uma segunda dor importante. E que a própria governança dá essa tranquilidade para o fundador. Então, primeiro a gente tem que começar por ele. Porque se ele também não comprar a ideia, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas como é que nós temos feito e temos conseguido um êxito muito grande? Bom, primeiro a gente começa assim, ó. Como a governança corporativa está entre a propriedade e a gestão? No início, a gente começa, deixa eu entender o que temos de instrumentos societários aqui hoje. Então, a gente analisa contrato social, acordo de sócios, Memorando de entendimentos. A gente analisa como é que está a gestão. Então, eu gosto de entrevistar, conversar com sócios, conversar com gestores. Como é que hoje a empresa, como é que está a estratégia da empresa? Quais são os objetivos? Como é que ela faz a gestão dos projetos, dos processos? Entender por quê? Porque uma coisa está muito conectada com a outra. Nós temos 3 momentos importantes de capacitação com a família e com os sócios. Primeiro é aprofundar muito mais na governança. Ou seja, educação, né? Educação. Sabe por quê? Primeiro, a gente vai falar... Vamos conceituar o que é um conselho. O que é um conselho? Porque para muitos governança é ter conselho. Não é apenas isso. O conselho vem numa empresa, num momento... Eu vou dar só para vocês entenderem um pouco melhor. A cadeira do presidente é uma cadeira solitária. Meu pai sempre falou isso. A cadeira o dono é sozinho. A cadeira do presidente é uma cadeira solitária. Porque no final das contas, quem vai assinar é ele. É seu CPF. Então vamos lá. Eu gosto de desmistificar as coisas. Vamos começar pensando num conselho consultivo. Eu vou já dizer as diferenças do consultivo para um conselho de administração, tá? Mas um conselho consultivo. Vamos pensar como uma confraria. Imagina, eu sou presidente de uma empresa, tenho decisões difíceis a tomar sempre, mas eu confio muito em Kaique, eu confio muito em Felipe. E eu queria tomar as decisões ouvindo a opinião deles. Então imagine que uma vez por mês eu vou marcar um momento com Kaique e com Felipe para que eles possam, a partir, claro, de uma confiança existente, e aí vem a necessidade de ter instrumentos também para isso, partilhar com ele. Porque de repente eu estou pensando em expandir meu negócio e Kaique já teve uma experiência assim. Eu estou querendo expandir, mas eu não tenho alguém que tenha um conhecimento mais profundo de finanças ou jurídico. Então imagina, se eu me cerco de pessoas que me ajudam nesse processo de reflexão, a tomada de decisão vai sair muito mais assertiva. E eu volto lá para o conceito. Eu vou ter um direcionamento muito mais assertivo. E claro, entendeu? Eu estou falando de um conselho aqui. Como uma confraria. Só para vocês começarem a entender. Falando de um conselho consultivo, né? Mas aí eu vou conceituar. Vem cá. O que é governança? Quais são os princípios? O que é um conselho? Qual o papel de um presidente do conselho, do vice-presidente, do governance officer? Como é que deve ser definida uma pauta de conselho? Como é que eu vou ter? Tem um documento que norteia o funcionamento do conselho, que é o regimento interno. Então, a gente discute isso em um momento. Segundo momento com a família. A gente precisa entender patrimônio, família, não é assim? Propriedade. Perfeito. Então, a gente fala sobre holdings, a gente fala sobre regimes de casamento. Por quê? Isso tudo em algum momento vai desaguar lá. Claro, não é assim? É verdade. E temos um terceiro momento com eles que é o que foi que as empresas familiares mais longevas fizeram. Depois disso, aí a família está muito mais consciente de tomar agora as decisões. Você sabe, Adiantos, que eu acho que isso seria uma das melhores partes do aproveitamento da governança. Por quê? O proprietário, família, eles vão estar ali na operação, né? Vão estar ali fazendo a empresa tocar. Só que já tem exemplos de sucesso no mercado. E aí, uma pessoa que atua na área de governança como você vai trazer já esse conhecimento e falar, você não precisa aprender, eu já tenho isso pronto para vocês. Exatamente. É só implantar. Exatamente. Vocês não precisam errar para poder acertar. Eu já errei, né? Eu já errei, eu já estudei. Exatamente. É isso, né? Aí.
Então eu acho isso maravilhoso, assim, É. você pegar um conhecimento, um cara que ele pode preparar a sua empresa para durar dúvida. muito, crescer. É o lado expandir. positivo da questão da sucessão, né? Como a gente estava tratando Exato. nos episódios anteriores. É Exatamente. aproveitar os erros de quem já passou, de quem já veio atrás. E não Exatamente. cometer futuramente. E aí, só para fechar, o conceito de um conselho é um órgão colegiado, e a diferença entre um conselho consultivo e um de administração é que um tem poder para isso. Um decide. O conselho de administração. Os conselheiros decidem. Se é um conselho consultivo, eles estão ali para sugerir, recomendar, Opinam, né? opinar para que o sócio tome a decisão. Maravilha. Quem tem o poder de tomar a decisão é o sócio. Maravilha. E aí, agentes, vamos lá. Então, vamos recapitular para você que está assistindo. Hoje eu sou empresário, você já entendeu o conceito, você já viu que toda empresa vai precisar em determinado momento, e o quanto antes melhor, às vezes, inclusive antes da abertura da empresa, talvez seria o indicado, tratar da governança. E aí, agentes, digamos que você conseguiu passar por essas etapas, você conseguiu educar, porque educação, né, Felipe, pelo que a gente vem discutindo aí, é assim, Ponto inicial de de tudo, qualquer coisa. de qualquer coisa, a né? gente tem que Exatamente. passar pela educação, pelo entendimento e o aprendizado do assunto. E aí você conseguiu. Você falou com o cara entendeu a governança. Pô, gente, estou precisando realmente estruturar. Estou com filhos, estou ficando mais velho e tal. E aí, chegou nessa etapa você começou a montar um planejamento, tira um porta-retrato, né, que você falou. Tira um retrato da empresa, Diagnóstico passa um ali, né? diagnóstico, né? E aí, qual é o próximo passo? O que é que você faz? Monta conselho? Quais são as ferramentas aí? Então, normalmente, o conselho consultivo passa a ser uma boa prática inicial. Porque você começa a dar todo o formalismo necessário para o processo de tomada de decisão, mas ainda sabendo que a decisão continua totalmente na sua mão. Quem decide é você. Eu diria que é um degrau, é uma preparação para, quem sabe no futuro, um conselho de administração. E a pergunta também que poderia vir é, e Jenson, quando é que eu precisaria ter um conselho de administração? Eu queria perguntar agora. Tá vendo? O profeta aqui. Profeta aqui. Veja só, primeiro, quando é que eu sou obrigado a ter um conselho de administração? Se eu for uma empresa listada em bolsa, ou seja, se eu for um SA de capital aberto, Fechado não tem obrigação. fechado não tem obrigação nenhuma, ou se eu for uma empresa de economia mista, aí eu sou obrigado. Fora isso, não tem obrigação nenhuma. Adjenison, eu tenho uma empresa limitada. Quando é que faria sentido ter um conselho de administração? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que você, empresário, já tem uma empresa de um porte interessante, você quer expandir sua operação, só que a gente sabe que hoje, se você for a banco, eu vou precisar de um recurso para expandir. Isso. Eu posso ir a banco, não posso? Claro. Posso. Eu vou a banco, eu tenho que conseguir ter crédito para isso. Score, né? Eu tenho que ter aqui ativos, às vezes, para poder, né, Dá como suportar, garantia real. para dar como garantia. E o risco é de quem? É todo meu. Ou eu posso dizer, será que tem alguém que eu possa trazer como meu sócio para poder alavancar esse negócio? Bom, como tudo na vida é o trade-off, né? Eu Sim. ganho e eu perco. Ninguém vai lhe dar o dinheiro e o dinheiro vai ser seu. Né? Exatamente. Então, se eu tenho um outro investidor ou um fundo, normalmente o fundo vai dizer, cadê o acordo de sócios? Ah, não tem não, né? Ah, tá. Então vamos fazer um acordo de sócios aqui. Vamos estabelecer um conselho, porque ele quer participar das decisões do negócio. Então, às vezes, mesmo para aquela empresa que hoje ainda não pensa nisso, mas começar com um conselho consultivo, às vezes é uma boa prática, porque ele já começa a se preparar para isso. Que interessante. Não é uma vontade, é uma necessidade. Aí passa a ser uma necessidade. No caso da empresa familiar, um conselho consultivo é uma boa também, sabe por quê? Eu brinco sempre. É para deixar da reunião de resultado, ela deixar de ser uma extensão do almoço de domingo. Perfeito. Os almoços de domingo. Esses almoços de domingo. Porque senão, imagina, se todo mundo que está aqui é quem estava lá no domingo, e sabe aquela história quando você convida alguém, e aí, precisa ter alguém de fora? Não, não é obrigado, lembra? Não é obrigado. Mas se eu quero me aconselhar com alguém que possa contribuir, meus amigos, sabe aquela história de você vai receber visita em casa? Eita,
limpa o tapete, né? Sim, Vai aquela... Sim. Tem alguém de fora. Então, isso tende também a fazer com que o ambiente seja um ambiente, eu diria que mais adequado. Mais formal, né? Mais formal. Eu gosto de não a palavra ao sentido não tão positivo do formalismo, mas esse formalismo, respeito à pauta, ao Claro. tema, a discutir assuntos Não é um estratégicos. cartesianismo, não. Mas é um... Né, não. São E é mínimos necessários, né? exatamente. E é uma preparação para, quem sabe, um outro passo futuro. Perfeito. Ou seja, você trouxe um ponto muito importante, que é em relação aos investimentos e o crescimento Sim. da própria empresa. Ou seja, isso serve não só para internamente, né, e para a longevidade dessa empresa a título de organização interna, mas também dá uma segurança para investidores. Total. Né? O investidor, o que é que ele tem de mais precioso ali? O dinheiro que ele está investindo. Né? Então ele precisa ter o mínimo de segurança, né? O mínimo de garantia de que aquilo ali vai ser gerido da melhor forma, inclusive possibilitando a participação dele na decisão. Total. Né? Você lembra que nós falamos da teoria da agência lá atrás? E no momento que eu, enquanto investidor, vou colocar meu capital ali, vou comprar ação daquela empresa, eu preciso ter o mínimo de garantia que, aquelas informações financeiras são verdadeiras, são fidedignas, né? Assim, quem são os administradores dessa empresa? Quais são os conflitos de interesse que existem ali? Eu tenho conselheiros independentes? Só para vocês entenderem, eu falei no conselho de administração, não falei? Perfeito. No conselho de administração, cada conselheiro responde solidariamente pelos seus atos, pelos atos que ele toma enquanto administrador. Ou seja, se o ato tomado pelo conselho causou um prejuízo muito grande para a empresa, causou por dolo, má fé, quem é que vai responder por esse prejuízo? O conselheiro com o CPF dele, é pessoa física. Então os bens dele, pessoa física, serão alcançados. Então, o conselheiro ele está no meio também, né? Não é só... Não entra só para a parte boa, né? Parte boa, não. Olha só. Eu vejo hoje um desvirtuamento muito grande. Sim. Tá, meio que virou moda falar hoje sobre governança. Todo mundo... Eu acho que pelas causas erradas, entendeu? O pessoal hoje quer ser conselheiro achando que é para trabalhar pouco. E ganhar muito. E não é bem assim. Só da ordem, né? É só da ordem, isso né? É responsabilidade. Isso é responsabilidade. Pelo contrário, E né? tá olhando o bônus, não o ônus, né? Assim, né? Não é bem assim, tá? Para mim, você ser um bom executivo não quer dizer que você vai ser um bom conselheiro. Interessante. São questões diferentes. Você quer ganhar dinheiro, mas como executivo você vai ganhar muito melhor do que como conselheiro. São questões diferentes, mas isso é muito importante. Então, quando eu falo num conselheiro independente, é alguém que está ali naquela empresa e que vai responder pelos atos dele. É um bom profissional? Poxa, é. Como é que esse conselho... É um conselho que tem lá 5 membros, desses 2 são conselheiros independentes. Para ser independente, você não tem nenhuma relação de parentesco com sócios, nem com os gestores, até 3º grau. Você nunca prestou serviço para a empresa. Então, tem uma série de exigências para isso. Para ser considerado ninguém vai botar o né? skin in the game se não tiver, né? Então, isso tudo é analisado na hora do investidor botar a grana dele ali na empresa. Isso vale para comprar uma ação, isso vale para investir na startup. Por isso que eu digo que a startup também precisa. Eu não sei se está correta ainda essa informação, mas você é o único hoje aqui em Sergipe, que é licenciado pelo IBGC? O único conselheiro de administração certificado pelo IBGC aqui hoje sou eu. Eu estou como coordenador geral. O IBGC tem 12 unidades hoje no país. Ele tem um capítulo que fica em Pernambuco, que cuida de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Legal. E a partir de janeiro deste ano eu estou como coordenador geral do capítulo de Pernambuco. Que bacana. Então isso mostra um desafio aí importante. O nível de dificuldade que é para você cumprir esses requisitos, né? Total. Meu amigo, você falou um case aí do Cururipe, né? Da Usina Cururipe. Você poderia citar algum outro case? Claro. Que claro que esteja permitido, né? Você citar algumas informações de alguns desafios e acertos que você teve. Nós temos, aqui em Sergipe temos o Grupo Tiradentes, com um case muito importante, né?
Mas temos visto várias outras empresas se movimentando nesse sentido. Temos construtoras se movimentando, temos empresas do grupo de saúde. Eu não vou dizer o nome, porque fique bem tranquilo. Uma coisa que eu acho também muito interessante é o respeito que a gente tem que ter. Olha, mesmo enquanto conselheiro, e olha que hoje eu sou conselheiro em alguns grupos empresariais, eu nunca posso responder pelo conselho. Quem responde pelo conselho é o conselho. O conselho é um órgão colegiado. Eu posso ter a minha opinião, mas a decisão do conselho é uma decisão do conselho. Então a gente já vê aqui em Sergipe várias empresas. Eu posso dizer que temos hoje, que eu saiba aqui, umas 4 que estão avançando muito bem em governança corporativa. Isso mostra um amadurecimento do mercado, um amadurecimento das empresas, e todo mundo ganha com isso. Todo mundo. O propósito do BGC é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. Claro, isso traz investimento, né? Para cá. Total. E se as empresas crescem, elas geram emprego, renda, isso volta para a sociedade. Né? E elas crescem de maneira sustentável, então elas vão crescer e por muito tempo. Exatamente. Né? Isso é extremamente gratificante, isso é extremamente importante para a economia sergipana, né? Que esse investimento fique aqui, né? Porque o que a gente vê na prática é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Você quer crescer, leve sua empresa para São Paulo. Você quer São Paulo, tem muito profissional bom, tem muita empresa boa, né? Mas que infelizmente, né? Talvez por essa carência de estrutura, porque de fato, como você colocou, um polo quase do Nordeste todo, né? Com exceção da Bahia. Perfeito. Né? E você tem hoje em Sergipe conselheiro. Né? Então, como esse mercado ainda é carente, né, de profissionais, como a gente vê um mar de oportunidades, né, para quem quer seguir esse caminho. Por favor, amigos. E evita aquele efeito mina de ouro. Já ouvi esse efeito mina de ouro? Que é um evento que é assim, eles vão, descobrem uma mina, aí super desenvolve ali, cria uma cidade, acabou o ouro. Sim. Todo mundo vai embora, fica uma cidade deserta. Não é sustentável. Eu diria que essa é uma das bandeiras aí que eu tenho levantado e agora na responsabilidade que tenho enquanto coordenador do capítulo. Precisamos de bons profissionais conosco, ajudando nesse processo. E temos empresas que estão em níveis muito diferentes. Perfeito. Vamos pegar os estados. Pernambuco já avançou muito no tema governança. Alagoas, a gente tem feito um trabalho nos últimos 2 anos que vem avançando bem. A Paraíba, eu, enquanto sergipano, quero ao máximo fazer um trabalho muito grande aqui por Sergipe e no Rio Grande do Norte também, que a gente está faltando ainda fazer um trabalho mais forte lá. Perfeito. Esse, Adriano, é um ponto muito importante porque a gente vê essa necessidade, na verdade, na prática, a gente vê essa falta de profissionalização nos diversos níveis, né? Eu vou voltar àquele exemplo que eu falei que ia trazer. Eu tive uma reunião com a cliente essa semana, onde ela falou, pô, Felipe, eu tô estruturando minha empresa, né? Mas eu ainda tô carente na parte financeira, né? É uma empresa familiar e no financeiro dela está uma sobrinha que faz um curso, se eu não me engano, de arquitetura e concilia estar no financeiro com a arquitetura. Por quê? E aí foi essa resposta que ela me deu. Porque é a pessoa que eu confio. Ou seja, o cargo ainda está atribuído à confiança pessoal e não ao técnico. Perfeito. Né? E isso gera uma certa insegurança quando a gente pensa, poxa, eu vou trazer alguém para decidir sobre a minha empresa de fora? Como é que eu faço isso? Eu vou trazer alguém do financeiro que eu não confio. Aí onde entra a importância dos instrumentos, né? Porque você não precisa ter, em tese, só confiança. Você precisa ter controle, né? Um financeiro bem controlado independe de quem está lá operando, né? Tem que ter um controle, tem que ter uma gestão que controle, assim como um conselho, né? Claro, eu preciso saber quem é a pessoa que está lá, mas eu não preciso ter uma confiança como eu tenho na minha família, por exemplo. Mas eu preciso ter controle. Né? E preciso checar o que está sendo feito. Checar o que está sendo feito. Conferir. Cria os mecanismos para isso. E aí como isso engessa e prejudica. Porque você colocou uma pessoa que não é da área,
Você colocou uma pessoa que não está se atualizando, né? Que não está treinando mesmo para se qualificar, para ser da área, e você espera um serviço de qualidade alta. Tem como. Os caminhos são opostos. Felipe, né? Esse é um dos paradigmas que existem. Não, eu vou colocar um membro da família porque eu confio. Isso. Ah, tá. Então você está me dizendo que vai colocar uma pessoa que é incompetente porque você confia. É isso mesmo? Ao invés de ter alguém... Você está confiando na incompetência, né? Você está confiando na incompetência. E você poderia ter confiança, ela pode ser conquistada. Né? Assim, eu posso criar mecanismos, controles para garantir que aquela... Quantos casos eu posso dizer, conheço vários, de irmãos, primos, tios, pai, filho que faziam desfalques na empresa. Então, peraí, não. Esse é um paradigma que a gente também precisa trabalhar. Sim. Isso é uma coisa que a gente faz muito e que acontece muito na empresa familiar. E ainda tem aquela. Em todos os níveis. Não contrate quem você não pode demitir. Né? Assim, eu vou botar ali o sobrinho e amanhã eu ganho um problema com o meu irmão, né? Exatamente. Principalmente quando as coisas não estão claras, né? Não estão conversadas. Perfeito. Realmente. Meu amigo, para quem está nos assistindo, o cara já entendeu o conceito, já viu casos práticos, já viu problemas, já viu soluções, já viu, deu para ter uma noção aí do caminho. Acho que você deixou bem explicado muito aí. Didático. Muito didático. O que é que você poderia dizer pro cara que tá nos assistindo e aquela pulguinha tá aquele, eita caramba, acho que isso daí talvez eu tenha que olhar com mais profundidade. O que é que você poderia dizer para ele? Maravilha. Acho que um recado, acho que a pandemia mostrou muito pra gente uma coisa fundamental para todo empresário. Minha pergunta para você que é empresário é: se você viesse a faltar hoje, como ficaria sua empresa, sua família e seu negócio? Reflita sobre isso. Então, se você entendeu que, de repente, um dos três não estaria muito bem, está na hora de começar a pensar sobre o assunto. E eu trouxe a pandemia porque ficou muito evidente isso. Né? Muita gente ficou com medo. Eita, vou morrer agora e, meu Deus, como vai ficar minha família? Como é que vai ficar o negócio e os bens? Então está na hora de começar a pensar sobre o assunto. Ou seja, a governança não é só para crescimento. Não. A governança é também para momentos de crise. Principalmente, governança talvez, né? É pensar na sustentabilidade, na continuidade, Perfeito. Perenidade do negócio. Claro, eu posso continuar crescendo, mas independentemente do crescimento, eu já tenho que criar um alicerce que me permita ser longevo. Perfeito. É esse aí o grande pilar da governança. Acho que resumiu de maneira muito uma aula, mais didático que quando isso. Você pega o livro, não tem um resumo ali no final. Exatamente. Isso aí. Meu amigo, já caminhando aqui para nossa parte final do nosso bate-papo, o tempo passou aqui voando. Realmente a gente falou hoje, pessoal, de conceitos, de aplicação, de termos, de siglas que, se você hoje, gestor, empresário, nunca ouviu falar, atenção, porque precisa se atualizar, precisa se antenar, porque são coisas que, quer queira, quer não, já existem no seu dia a dia. Você ignorando, você desacreditando. Essas métricas que a gente está hoje conversando aqui, essas teorias, esses conceitos, eles já existem hoje na sua empresa. É aquilo, você fechar o olho não quer dizer que o problema vai desaparecer, não. Exatamente. E isso aqui não é para assustar, isso aqui é para lhe conscientizar que existem formas de se resolver todos os tipos de problema, né? E que precisa passar por uma profissionalização para que os problemas sejam resolvidos da forma mais suave possível, que é o que vai dar longevidade às empresas, né? Adriano, meu amigo, deixa aí suas redes sociais, quem quiser falar com você, quem quiser uma orientação, bater um papo com você, como é que pode lhe achar? Pode me achar, o nome é bem usual, né? Adgenison. Vocês vão me achar no Instagram, vão me achar no LinkedIn. Por favor, vai ser um prazer poder interagir. Fico à disposição, tenho essa missão e é missão mesmo, tá, gente? E tem a própria DX, um instituto, né? Eu estou falando do trabalho que é todo pro bono, a gente precisa realmente melhorar a governança nas nossas empresas. Enquanto empresário, aí eu sou sócio em alguns negócios também
E a governança, para mim, foi fundamental lá atrás. Maravilha. Perfeito. E Edgenson, agradecer sua presença aqui. Muito obrigado. Não foi uma conversa, não, foi uma aula. Realmente a gente conseguiu, acho que, desmistificar, né, esse conceito de governança que a gente, particularmente, quando não tem um conhecimento mais aprofundado, enxerga como tão distante. Né? Nunca acha que é para mim, nunca acha que é para minha empresa. E a gente vê que isso já é uma necessidade real a partir do momento que a empresa abre. É um planejamento de futuro e é um planejamento de sustentabilidade. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Né? Pessoal, quem restou alguma dúvida, restou algum questionamento, manda sua mensagem, pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder, né? Em fazer a ponte aqui com essa sumidade, né, de governança corporativa. E agradecer mais uma vez pela presença de todos. Espero que tenham gostado de mais um papo aqui do Conta Certa. Adjenson, muito obrigado pela presença. E você que nos acompanha, pega aí mais um episódio, como o Felipe falou, uma aula. Segue o Conta Certa, que você vai aprender muito com nossos convidados e aí boas entrevistas, viu? Até a próxima, pessoal, e obrigado pela presença de todos.